Boa tarde a todos amados, toda a igreja eleita e predestinada, igreja que foi salva desde os tempos eternos, embora se tornou real em nossas vidas hoje, mas a obra já foi concluída na cruz do Calvário. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto, ministro da igreja evangélica, reconciliando vidas. E estou dando continuidade ao assunto que a gente falamos na parte da nossa conversa primeira. Essa é a segunda parte. Estamos falando sobre os dons do Espírito. Veja que os dons é do Espírito. E esses dons é distribuído, né, para os irmãos. Uns têm dom de cura, outros têm dom de socorro, outros têm dom de milagre, outro tem profecia, outro interpreta, outros têm dom de línguas. São vários dons. Mas a nossa conversa é identificar esses dons, quem tem direito a esses dons. E foi falado na nossa conversa passada que toda a igreja tem direito, mas para um fim proveitoso, né? Nós não podemos usar os dons espirituais ao ar, como o próprio apóstolo Paulo fala. Mas no capítulo 14, a partir do versículo 20, né, o apóstolo diz que, em especial a esse dom de língua que cria um problema em nosso meio, não é um sinal para os salvos, né? Os salvos não precisam de uma língua que não seja na sua língua materna. Sim, eles precisam simplesmente da profecia. A profecia falada. Mas, como a gente estamos aqui aprendendo, vamos ter que explicar o que o apóstolo fala acerca, o que o apóstolo Paulo fala acerca dessa questão, né, da língua. Aqui no versículo 20, né, vamos ver o versículo capítulo 14 e no versículo 20, ele fala: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sedes criança quanto ao juízo, né? Quanto ao juízo, né? Sede amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outra língua, ou seja, de outra nação, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvireis, diz o Senhor. De sorte que as línguas, ou seja, outras línguas, né, não seja da minha nacionalidade, se a pessoa vir aqui falando inglês, alemão e etc., as línguas constituem um sinal não para os crentes. Veja aqui, a língua não é um sinal, ou seja, não tem importância para a igreja. Ele vem dizendo aqui, para os crentes, mas para os incrédulos, para aquelas pessoas que não têm parte na igreja. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Veja, né, como é bom a gente examinar, não ser só ouvintes da palavra, mas sim examinadores, né? Ser muito criterioso em relação a determinados assuntos que cria grande problema dentro do meio da igreja. Então, quando você vê a igreja cantando aquelas coisas, falando as línguas que ninguém entende, na verdade, aquilo nem bíblico é, né? Que Paulo fala em línguas existentes, línguas que existem no nosso planeta. Mas essas mesmas línguas, ou seja, os dons de língua, foi um sinal para as pessoas que é de fora. Já pensou o que aconteceu lá em Atos 2? O que aconteceu lá em Atos 2? Existia uma festa em Jerusalém, e nessa festa vinham pessoas de todas as nacionalidades. Deus, aproveitando aquela situação, fez com que os apóstolos que estavam reunidos ali falassem em outra língua. Que língua foi essa? A língua das pessoas que estavam visitando Jerusalém. Ele não falou uma língua inequívoca, inteligível, não. Falou, ou seja, vamos lá que um brasileiro, se tivesse ainda, né, se existisse brasileiro na época, tivesse lá em Jerusalém, eu estava ouvindo o próprio Pedro falar português. Foi isso que aconteceu lá. Então, você vê que a língua em si não é um sinal para a igreja. Que a igreja precisa o quê? Profecia. É o que o apóstolo fala aqui na segunda parte do versículo. Ele fala: mas a profecia
não é para os incrédulos. Ou seja, os incrédulos, se você for começar a evangelizar é uma coisa, mas se você querer educar, querer doutrinar um incrédulo, ele vai, não, não berei, eu não participo disso. Meu negócio é aqui, é outra coisa. Né? Então, a profecia é para nós, da igreja. Então, amados, temos que ser bem cuidadosos em relação a determinados assuntos que regem, né, o âmbito dentro das igrejas, para que nós não ficar, né, não, se batiza, é dom espiritual, né? Eu tenho que falar em línguas para exercer algum serviço dentro da igreja? É uma boa pergunta. Eu preciso falar em línguas para exercer algum serviço na igreja? É óbvio que não. Eu preciso ser batizado, né? Esse batismo, como eles defendem aí, né? Que é o batismo junto, né? Para você ser batizado, você tem que falar em língua. Existe isso na Bíblia? Não. O que existe na Bíblia? Efésios 1:13. Eu ouço a palavra, creio na palavra e sou batizado. O apóstolo falou agora no capítulo 2, versículo 13. Quando foi que eu fui batizado, na verdade, né? Porque uma coisa, eu já fui batizado, ou seja, já fui lavado, já fui redimido. Mas é quando se tornou real, ou seja, quando eu passou a ser realidade em minha vida, foi quando eu vi a palavra e criei, né? E acreditei, confessei Jesus como meu Salvador. É diferente do que a gente ouve nas igrejas, né? Que até umas vão até mais além disso. Não, tem que descer as águas para professar sua fé. Eu digo, tem coisa melhor de que você professar sua fé, de que hoje você né, vivia no mundo em si, e a partir de amanhã você começa a visitar a igreja, né, começa a mudar de atitude, né, não mudar de veste, mudar de atitude, né, ser respeitador, né, se é um marido que batia, que bebia, já não faz mais isso. Quer mais profissão de fé do que essa? Né? Você mostrar aos irmãos que mudou. Eu vou ter que necessariamente tomar um banho para que torne real em minha vida a mudança em si. O apóstolo Paulo falou, né, que como um corpo tem muitos membros e esses mesmos membros têm cada um a sua função dentro da igreja. No capítulo 12, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala, ele diz, porque também o corpo não é um só membro, né, mas muitos. Aí ele vem dizendo aqui, se meu pé perguntar, não sou do corpo, aí ele diz assim, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, porque tem igreja mesmo que defende, não, você tem que ser batizado para fazer parte do conjunto. Você tem que ser batizado para tomar ceia. Sim, onde é que tem isso na Bíblia? Ah, Cláudio, mas é a doutrina da igreja, sim. Você vai invalidar a palavra por causa da doutrina da igreja? Não, mas que a minha igreja tem muita gente bonito. Meu pastor é muito cheio do Espírito. Sim, e aí? Você vai invalidar tudo isso por causa de uma necessidade humana sua, seu bel prazer? Depois que você conhece os seus direitos bíblicos, né? Você foi batizado lá na cruz há 2000 anos atrás, mas tornou real hoje na sua vida. Você conheceu os poderes do mundo vindouro. Aí você, não, eu não quero não, vou ficar, né, na minha igreja, que eu estou esperando esse batismo ainda descer ainda. Amado, você já foi batizado lá na cruz. Tornou real, é verdade que tornou real hoje na sua vida. Mas você já foi batizado. Aí ele vem prosseguindo. Se o ouvido disser, por que não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ou seja, nem pelo fato de você não ser aquele irmão, né, cheio, um irmão extrovertido, pregador, você deixa de ser do corpo, amado. Você é do corpo igualmente a qualquer um dos membros. Ele fala, se todo o corpo fosse, né,
olho. Onde, né, onde estaria o olfato? Né? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aí ele fez, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então, se você não é aquele irmão cheio, fique no seu local, porque Deus lhe colocou a lei. Mas você tem uma obrigação de procurar os dons, né? Porque não são só falar em língua, mano. Existe 17 a 18 dons espirituais. Tá aí na igreja. É só você tomar sua posse. Se você não é voltado ao ensinamento, né? Você procure o dom de socorro, né? Dom de revelação, né? O dom do conhecimento, o dom de exercer misericórdia. Tem vários dons, né? Entendeu, amados? Prosseguindo, né? Vamos prosseguir até o versículo 21. Ele fala: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Você vê que a igreja não é dividida, amados. Existem muitos membros, mas só existe um corpo. Graças a Deus, já pensou? A igreja não é nem dividida e na sua realidade é totalmente dividida. A pessoa se pudesse dividir a igreja biblicamente, estava um matando o outro. Graças a Deus que Deus disse que não, só existe um corpo, muitos membros. Versículo 21. Não pode os olhos dizerem à mão, não preciso ser de ti, nem ainda a cabeça, não aos pés, não preciso de ti. Você vê que todos precisam um do outro. Entendeu, amados? Então isso é a realidade da igreja. Devemos ser mais compassivos com alguns irmãos. Aí você ter aquele dom de misericórdia. Tem que exercer a misericórdia com alegria, né? Que o nosso amado apóstolo fala. E vamos falar sobre como Deus distribuiu os dons, né? Porque o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 27, para não ficar muito tão pesado, ele fala: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Aí que o apóstolo ele tá tratando com a igreja. Ele está tratando o quê? Com a igreja formada. Não é a igreja localizada, é toda a igreja. Ele está tratando que toda a igreja é o único corpo e com muitos membros. Aí ele vem dizendo assim: como foi que Deus distribuiu os serviços, né? Ele fez: a uns, no versículo 28, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Ou seja, quem é a primeira constituição dos dons espirituais e quem é a primazia em relação aos dons para a igreja é o apóstolo. Mas apóstolo não precisa, não, isso aí não importa. Foi Paulo que estabeleceu, primeiramente, apóstolo. Embora se você não acredite, não queira, isso aí é outro problema, é um problema particular seu. Mas o que está escrito, está escrito. E se está escrito, eu recebo. Né? Eu tenho uma regra de vida de que está na Bíblia, eu acredito. Então, se ele estabeleceu, primeiramente, apóstolo, eu recebo. Né? Posso até querer tirar a calça pela cabeça, isso é outro problema. Mas, felizmente, tenho que receber porque está escrito. Ele fez: a um estabeleceu Deus primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, é o ministro da palavra em si, né? Em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Aí ele fez porventuras, seja podem, ou seja, no caso, são todos apóstolos? É óbvio que não. Ou todos profetas? É claro que não. São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de cura?
falam todos em outras línguas, interpretam a todas. O apóstolo está dizendo aqui, quando a igreja se reúne, está todo mundo... Embora que essa língua não exista, estou falando, tivesse uma hipótese de que tivesse algum estrangeiro dentro de uma igreja e Deus levantasse um irmão para que aquele irmão seja edificado na sua própria língua. Vamos lá que se levantasse 5 ou 6 e começasse a falar. Não, isso está errado. Aí o apóstolo fez: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Né? Então, amado, é muito importante nós examinarmos o que está escrito para que tirar as nossas dúvidas. Porque você pode até ignorar, mas está escrito, né? Está escrito, a gente não podemos ponderar nas palavras. E para finalizar, essa questão de os dons espirituais, né? Que isso aqui é só uma conversa, mas você pode progredir, buscar mais conhecimento, né? Buscar mais revelações acerca desse assunto e ficar muito mais apto em relação aos dons espirituais. Mas eu acredito que eu já devo ter passado uma base, né? Para que você comece a progredir em cima desse assunto que é muito importante no meio da igreja. Versículo 27, já falei, né? Acerca do corpo de Cristo em si, como um único corpo. E eu acredito que todos, nesse amplo religioso, que faz parte desse corpo, que fomos todos batizados lá na cruz, mas se tornou real em minha vida hoje, né? Depois que eu conheci o Evangelho, né? Tornei-me participante do mundo vindouro que já chegou. E só a partir daí que eu posso manifestar algum dom, né? Porque só posso manifestar tendo o Espírito. E quem está falando aqui é o ministro da palavra, Cláudio Roberto, e que todos, né, que vou ver esse vídeo, né, dê suas opiniões, né? Tudo recebo, né? Para mim, eu já sou adulto espiritual, já cresci na graça e no conhecimento e não mais sou mais menino na palavra. E que todos fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.